Continuando a nossa parte 2 do nosso resumo aula da nossa carta aos Hebreus, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Vamos ao nosso último tópico, Cristo superior aos anjos, parte 3. Cristo superior em natureza e essência. Devemos ter sempre em mente que o autor de Hebreus tenciona mostrar a superioridade de Cristo em relação às demais ordens da criação. O seu foco aqui são anjos. A cultura judaica via os anjos como seres de uma ordem superior e mediadores da revelação divina. Atos 7:53, Gálatas 3:19, Hebreus 2:2. Mesmo cercado de força e poder, os anjos eram inferiores ao Filho. Hebreus 1:4 é o que nos deixa claro, né? Mesmo que tinha-se uma cultura muito grande, né, sobre os anjos, sobre o seu poder, sobre os seus feitos, sobre as suas ações, o autor aos Hebreus, ele nos garante que Cristo é superior. Jesus é o reflexo da glória de Deus, é possuidor da mesma essência divina. Hebreus 1:3. Diferente dos anjos que são criatura, Jesus não é criatura, porque Jesus, ele sempre existiu. Ainda que tenha o ensino errôneo, o ensino diabólico ensinado pelas testemunhas de Jeová, que Jesus é um anjo, que Jesus é uma criatura, isso é mentira de mentes diabólicas, porque Jesus, ele sempre existiu com o Pai, e ele deixou isso claro na oração sacerdotal no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, aonde ele ora dizendo: Pai, revela aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Paulo diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Então isso nos mostra que Cristo sempre existiu, diferente dos anjos, que houve uma época que eles não existiam. Os anjos, eles foram criados pelo Senhor, e como diz a carta aos Hebreus, eles são ministro nosso. Os anjos é ministro do pastor Paulo, ministro da igreja, pois eles são ministro em favor daqueles que vão herdar a salvação. Diferente de Cristo, que é superior, né? Que é como Deus, né? Que é aquele que estava junto na criação dos anjos, do próprio Satanás, né? Que na época era Lucifer, anjo de luz, né? Lúcia apenas, tornou-se Fer com a sua rebelião. Então Cristo, ele está na criação do mundo, ele está na criação do homem, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Continuando, o autor usa dois vocábulos gregos que deixam isso bem definido, que traz-nos a remeter e a pensar o significado, respectivamente, que nos diz radiância é o reflexo, traduzido aqui como resplendor e caráter, com o sentido de expressão exata do seu ser. Embora sendo pessoas diferentes, tanto o Filho como o Pai possuem a mesma essência. Cristo é o Deus revelado. Então Cristo, ele é o nosso Senhor, Salvador e Libertador, muito superior aos anjos, né? Anjos não podem ser adorados, né? Anjos são criatura, e Cristo, diferente dos anjos, pode e deve ser adorado como Deus, como Filho de Deus, né? Os anjos nunca. Adorar os anjos é idolatria, e o pecado de idolatria lança o homem no inferno. Todos aqueles que são idólatras, todos aqueles que adorarem anjo, né, estão condenados ao inferno se não se arrepender. Cristo, superior em majestade à deidade. Parte 2 do tópico 3. O autor passa então a mostrar a supremacia de Cristo em relação aos anjos.
por meio de vários fatos documentados nas Escrituras. Os anjos são criatura, o Filho é criador, o Filho é gerado, não criado. Celso Leves observa que o que Deus gera é Deus, assim como o que o homem gera é homem. O que Deus cria não é Deus, da mesma forma que o homem faz não é homem. Daí a razão de os homens não serem filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo. Ele pode assemelhar-se a Deus em certos aspectos, mas não pertence à mesma espécie. Ou seja, nós somos apenas imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Deus criou a mim, o pastor Paulo, e a você que nos ouve aqui no nosso canal do YouTube. Fomos criados à semelhança de Deus, mas somos pecadores e merecedores da misericórdia do Senhor. Aliás, o único fato, que pode realmente nos levar ao céu, reconhecemos o sacrifício de Cristo, mas diferente de Cristo, que não é apenas semelhança como nós, mas sim Filho de Deus. O mesmo se pode dizer dos anjos. Eles não possuem a mesma essência divina que o Filho, e por essa razão que o autor destaca que o Filho é chamado de Deus, versículo 8 da parte 1 de Hebreus, e que por isso merece a adoração, versículo 6, como dissemos, a ele toda a honra e toda a glória. Então o autor aos Hebreus diz que a ele quem? A Jesus, o Filho de Deus, toda a honra e toda a glória. Então todos devem adorar ao Senhor Jesus, todos devem reverenciar ao Senhor como Deus, pois Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade, Jesus é Deus, como o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus. Subsídio bibliológico. Anjos. A palavra anjo é angelos, significa mensageiro. Os anjos são mensageiros ou servidores celestiais de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Criado por Deus antes de existir a terra. Jó 38, versículo 4 ao 7. Salmo 148, verso 2 e 5. Gálatas 1, versículo 16. A Bíblia fala em anjos bons e em anjos maus. Embora ressalte que todos os anjos foram originalmente criados bons e santos. Gênesis 1, 31. Tendo livre-arbítrio, numerosos anjos participaram da rebelião de Satanás. Ezequiel 28, 12 ao 17. 2 Pedro 2, 4. Judas 6. Apocalipse 12, 9. E Mateus 4, versículo 10. E abandonaram o seu estado original de graça como servo de Deus, e assim perderam o direito à posição celestial. Então todos os anjos foram criados bons, inclusive Satanás, que é Lúcifer, não Lucifer, no momento que é criado por Deus. Mas a sua rebelião, juntamente com a terça parte dos anjos, os tornaram em demônio, os tornaram em Satanás, e foram lançados, do céu, juntamente com Satanás, e estão aguardando o dia do juízo, para serem condenados, juntamente com todos aqueles que não forem achados escrito no livro da vida. A Bíblia fala numa vasta hoste de anjos bons. 1 Reis 22, 19, Salmo 68, verso 17, Salmo 148, verso 2, Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, e Apocalipse 5, versículo 11. Embora os nomes de apenas dois sejam registrados nas Escrituras, Miguel, Daniel 12, 1, Judas 9 e Apocalipse 12, 7, e Gabriel,
Daniel 9, 21 e Lucas 1, 19 e 26, segundo parece, os anjos estão divididos em diferentes categorias. Miguel é chamado de arcanjo, anjo principal. Judas, versículo 9, 1 Tessalonicenses 4, 16. Há também serafins, Isaías 6, 2, querubins, Ezequiel 10, 1, 3, anjos com autoridade e domínio, Efésios 3, 10, Colossenses 1, 16, e as miríades de espíritos ministradores angelicais, Hebreus 1, 13 ao 14, Apocalipse 5, 11. Então temos aqui as categorias, funções dos anjos e para que eles foram criados, né? Diante de nosso Deus, diante do Senhor, eles são ministradores, né? São aqueles que estão a serviço do Senhor, estão a serviço da redenção. Então vemos na primeira parte aqueles que se rebelaram e vemos aqueles que continuam ao lado do Senhor para todo o sempre. Vamos à conclusão. O autor de Hebreus não quis se identificar, mas isso em nada compromete a autoridade desse documento, como já dissemos na introdução. Desde os primórdios, a igreja valeu-se dos ensinos desta carta para fortalecer a fé dos crentes. Clemente de Alexandria fez amplo uso das exortações encontradas nesta carta e, ao sim fazer, reconhecia o profundo valor espiritual de Hebreus. Nesses últimos dias, onde os joelhos de muitos cristãos parecem vacilantes, faz-se necessário atentarmos diligentemente para o conselho encontrado em Hebreus. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Então, Deus continua nos falando, Deus continua nos exortando através desta carta aos Hebreus. Antes falou pelos profetas, hoje nos fala através do Senhor Jesus, do seu Filho amado. Que Deus possa abençoar a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí, estamos na nossa primeira aula, no nosso primeiro resumo, né? A carta aos Hebreus. E durante o ano aí, estaremos aí nas demais lições, trazendo aqui sempre uma reflexão. Volto a convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Envie aos seus contatos, aos seus amigos no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Zap, né? Contamos com você. Que Deus abençoe e um grande beijo no coração de cada um.